Olá! Nessa aula eu vou falar sobre lançamentos contábeis. Eu preparei essa aula da maneira mais didática que eu consegui para que você tenha uma base sólida nesse assunto. Esse assunto é um assunto em que muitos estudantes e até mesmo contadores têm dúvidas, dúvidas estruturais. Então eu vou fazer algumas provocações, tentar desassociar, alguns entendimentos que você já tem consolidado, como por exemplo aquela situação de débito e crédito, que na contabilidade ela é totalmente diferente do que ocorre no seu extrato bancário, nas instituições financeiras. Então a gente tem alguns entendimentos específicos que a gente tem que ter para poder consolidar esse conhecimento, até porque o lançamento contábil vai ser uma coisa que vai te acompanhar durante toda a carreira. Tá? Então, primeiramente eu vou passar algumas informações aqui conceituais e depois eu vou apresentar lá no sistema da ProSys como fazer o lançamento contábil na prática. Você vai ver que no sistema é algo bastante fácil, bastante intuitivo de fazer o lançamento contábil, principalmente depois que você tem esse conhecimento consolidado. Então, como eu falei, a gente vai evoluindo passo a passo no entendimento para chegar no ponto desejado para entender o lançamento contábil. Então, a contabilidade é uma ciência cuja finalidade é controlar o patrimônio e fornecer informações sobre a atividade econômica de um ente, seja esse ente uma empresa ou uma pessoa. O fornecimento dessas informações ocorre através das demonstrações contábeis, que são originadas pela escrituração contábil e esta, por sua vez, pelos lançamentos contábeis. Então é através dos lançamentos contábeis no dia a dia que você vai registrando todos os fatos que estão acontecendo com um determinado ente. Uma despesa, uma receita, um aporte, e esses lançamentos contábeis vão compondo, eles são a escrituração, é uma maneira de fazer a escrituração contábil da empresa. E essa escrituração contábil, fruto dessa escrituração contábil, são as demonstrações contábeis que apresentam as informações de forma estruturada e convencionada, dentro dos preceitos aí estabelecidos pela legislação. Então, continuando aqui o texto, como ciência, ela tem suas convenções e metodologias, como por exemplo o método das partidas dobradas. Como eu acabei de falar, as demonstrações elas são apresentadas de forma estruturada, convencionada, para que esse entendimento seja de forma universal, Essas informações sejam apresentadas de uma maneira homogênea para que todos tenham esse entendimento. E através da metodologia a gente vai fazendo os lançamentos e escrituração contábil dentro dos preceitos previamente estabelecidos. O método das partidas dobradas determina que para cada lançamento a débito em uma conta deve haver um lançamento correspondente ao crédito em outra conta. Ou seja, não pode haver um valor credor sem um valor devedor correspondente. O nome partidas dobradas refere-se justamente a esta operação. Para registrar um fato contábil, precisa registrar duas vezes, débito em uma conta e crédito em outra. Lembrando lá que o Frei Luca Pacioli, lá em 1400 e alguma coisa, lançou esse método das partidas dobradas. Desde então, a contabilidade usa essa metodologia, que está traduzida aqui nessa equação, chamada equação patrimonial, que é o ativo igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Tá? Então, essa equação ela é importante para a gente entender essa metodologia e evoluir no entendimento dos lançamentos contábeis através desse método aí das partidas dobradas. Então a gente tem dois grupos de contas principais. O primeiro grupo são as contas patrimoniais. Nas contas patrimoniais a gente tem o ativo, o passivo e o patrimônio líquido. Então, antes de eu falar sobre elas, uma coisa que é de suma importância é você desassociar o débito e crédito aqui com o débito e crédito lá do seu extrato bancário, das instituições financeiras, em que um crédito aumenta o seu saldo bancário,
ao passo que um débito reduz o seu saldo bancário. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é desassociar isso da sua mente, né? O débito e crédito aqui nada tem a ver com esse débito e crédito que ocorre no seu extrato bancário. Aqui, o débito e crédito é uma forma de representação para fazer acontecer essa metodologia das partidas dobradas, tá? Então, numa conta de ativo, o débito ele aumenta a conta e o crédito ele diminui uma conta de ativo. Então a gente pode perceber que aqui no ativo um débito, um lançamento a débito é bom e um lançamento a crédito é ruim, ok? E no passivo, o crédito aumenta o passivo e o débito diminui o passivo. Tá? Então, um crédito no passivo é ruim, ao passo que um débito no passivo é bom. Então, a gente tem que ter esse entendimento e, principalmente, desassociar com a questão do débito e crédito bancário. Okay? Aqui, o débito e crédito é uma maneira de representar as contas patrimoniais utilizando o método das partidas dobradas. Tá? Então, deixa eu ler aqui a definição. Débito é a aplicação de recurso, enquanto crédito é a origem do recurso aplicado. Ou seja, quando um contador faz um lançamento a débito em uma conta, significa que o dinheiro, o bem ou serviço destina-se àquela conta. Agora, quando ele faz um lançamento a crédito em uma conta, significa que o dinheiro, o bem ou o serviço teve origem naquela conta. Então, vamos entender um pouquinho mais o que essa afirmação está dizendo. Então eu trouxe dois exemplos aqui para a gente consolidar esse entendimento. Então a gente tem o exemplo número 1 aqui. Uma empresa comprou um terreno no valor de R$80 mil. Para pagar à vista foi usado o dinheiro disponível no caixa da empresa. Lançamos o registro destas duas contas da seguinte forma. D. Conta débito, imóveis. O terreno teve destino na conta em questão, já que faz parte dos imóveis da empresa. Conta crédito, conta caixa. O lançamento teve origem na conta caixa, já que foi pago à vista com o dinheiro da empresa. Percebe essa atribuição da conta destino e da conta origem? Então, o exemplo 2 aqui para a gente consolidar um pouquinho mais. Uma empresa comprou mercadorias a prazo no valor de R$50 mil. Lançamos o registro destas duas contas da seguinte forma. Conta débito, estoque. As mercadorias têm destino na conta em questão, já que faz parte do estoque da empresa. Conta crédito, fornecedores. O lançamento teve origem na conta fornecedores, que está aguardando o pagamento da empresa e que forneceu, né, o material, as mercadorias em questão. Então, espero que tenha ficado claro essa questão da conta destino e da conta origem para a gente poder consolidar um pouquinho mais esse entendimento. E aí a gente tem as contas de resultado, que é o segundo grupo de contas. As contas de resultado, elas também têm a sua estrutura, né? E elas são um pouquinho mais parecidas com a questão do lado do lançamento no extrato bancário. Então, as receitas, o crédito de receitas é algo bom, ao passo que o débito de despesas é algo ruim. Então, de forma bem simples, as contas de resultado representam as receitas e as despesas de uma determinada organização. Elas promovem redução ou aumento no ativo / passivo de uma empresa, possibilitando identificar se houve lucro ou prejuízo em determinado intervalo do exercício das funções empresariais. Então, a receita ela tem uma origem credora, ela aumenta, né, o ativo, o patrimônio de uma empresa, ao passo que uma despesa ela tem origem devedora e ela reduz aí o patrimônio de uma determinada empresa. Tá? Então, que fique claro, a gente tem os dois grupos de conta, as contas patrimoniais, em que a gente tem que consolidar aquela informação de que nas contas patrimoniais, lá no ativo, o débito é uma coisa boa e o crédito é uma coisa ruim. No passivo, o débito é uma coisa boa e o crédito é uma coisa ruim. Já nas contas de resultado é um pouquinho diferente. Aqui a gente tem o crédito, né, as receitas que têm origem credora e é uma coisa boa, e as despesas que têm origem devedora e é uma coisa ruim. Então você tem que ter esse entendimento desses dois grupos principais de contas, ok?
Então, falando ainda das contas de resultado, eu tirei esse trecho aqui da resolução do CFC número 1374 de 2011. Despesas são decréscimos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma de saída de recursos ou da redução de ativos ou assunção de passivos, que resultam em decréscimo do patrimônio líquido e que não estejam relacionados com distribuições aos detentores dos instrumentos patrimoniais. Receitas são aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma da entrada de recursos ou do aumento de ativos ou diminuição de passivos, que resultam em aumentos do patrimônio líquido e que não estejam relacionados com a contribuição dos detentores dos instrumentos patrimoniais. Ok? Então, espero que tenha ficado claro esse conceito. Uma leitura complementar que você pode fazer sobre esse assunto está na ITG 2000, que é a interpretação técnica geral. Tá? Você tem um pouquinho mais de informações acerca desse assunto para você aprofundar os seus conhecimentos. Bem, então agora que eu já passei essa base conceitual, vamos ver um exemplo prático aqui para a gente consolidar ainda mais o nosso conhecimento e depois disso a gente vai partir para a parte prática. Vamos lá para o sistema da ProSys, ver os lançamentos e tudo mais. Tá? Então aqui eu venho trazendo um exemplo em que aqui eu estou dando a descrição aqui da movimentação e na próxima tela a gente vai ver os razonetes com os lançamentos. Então aqui primeiramente vamos entender aí o que a empresa, a movimentação que a empresa está realizando. Então no período de 2000X foi aberta a empresa exemplo CCI, que fez as seguintes operações. Número 1, constituiu a empresa com um capital social de 15 mil, totalmente integralizado em moeda corrente. Número 2, comprou um computador no valor de 5 mil reais. Número 3, comprou mobiliário, mesa e cadeira no valor de 3 mil reais. Número 4, teve a sua primeira receita de prestação de serviços no valor de 4 mil reais. E número 5, pagou sua primeira despesa com energia elétrica. Então, diante desses lançamentos aqui, agora a gente vai ver como é que funciona isso lá no Razonete T. Então, só a título informativo que o Razonete T é uma estrutura exclusivamente didática, para fins didáticos. Isso no dia a dia, numa prática de uma contabilidade, você não encontra. Tá? Nos sistemas contábeis, o que você vai encontrar mais próximo de um Razonete T é o livro Razão. Que o Razão está ligado a Razonete. Então o livro Razão ele vem trazendo lá todas as contas de um determinado período em que ocorreram, em que tiveram lançamento, e ela vem trazendo toda a movimentação das contas, daquelas determinadas contas, a exemplo aí de um Razonete T. Tá? Então Razonete e livro Razão tem essa ligação e é o que mais se aproxima, o livro Razão é o que mais se aproxima de um Razonete T. Tá? Então agora a gente vai entender aí a movimentação que a empresa realizou aqui no Razonete para a gente seguir nesse entendimento. Então, os lançamentos estão aqui devidamente sequenciados. Tá? Então o lançamento número 1, que foi a constituição da empresa. Então a gente tem um crédito lá na conta de capital social, que faz parte do patrimônio líquido, e como ela integralizou em espécie, em moeda corrente, esse recurso ele foi direto para o caixa da empresa. Poderia ter ido para banco, por exemplo, poderia ter ido para outra conta de disponibilidade, ok? No entanto, aqui eu estou usando o exemplo como caixa. Então, repare que nesse primeiro lançamento aqui, se a gente aplicar a equação patrimonial, a gente tem lá ativo igual a passivo mais patrimônio líquido, tá? Que a gente vai ver mais adiante. A gente tem 15 mil no caixa, débito, e 15 mil no patrimônio líquido lá na conta de capital social a crédito. E aí a gente vai para o lançamento número 2. Lançamento número 2, houve uma compra de um computador no valor de 5 mil reais. Então esse recurso ele saiu do caixa, então a gente teve um crédito na conta caixa de 5 mil reais e um débito na conta bens móveis de 5 mil reais. Eu usei como exemplo aqui a conta bens móveis, eu poderia ter utilizado uma outra conta, como computadores, enfim, equipamentos, mas eu usei aqui para poder simplificar aqui na tela, ok? Então, no segundo lançamento, a gente tem lá 5 mil reais que sai da conta caixa e vai para a conta bens móveis, na débito lá,
referente a um computador que agora a empresa possui. E aí, na conta caixa lá, ficou o saldo de R$10.000, tá? Então, repare que a equação patrimonial continua fechada. A gente tem R$10.000 na conta caixa, R$5.000 na conta bens móveis e R$15.000 lá no passivo, lá no patrimônio líquido na conta de capital social. Ok? Até aí tudo bem. Espero que até aqui você esteja acompanhando sem problemas. E aí a gente tem o terceiro lançamento. O terceiro lançamento foi uma compra de mobiliário no valor de R$3.000. Então a gente tem lá o crédito de R$3.000 na conta caixa e na conta bens móveis tem um lançamento a débito lá de R$3.000, tá? Então na conta bens móveis agora a gente tem um saldo total de R$8.000 e na conta caixa a gente tem um saldo agora no valor de R$7.000. Até aqui, ok. Espero que esteja claro. E aí a gente vai para o lançamento número 4. É agora que a coisa começa a mudar. No lançamento número 4, a gente tem uma receita de prestação de serviço no valor de R$4.000. Então a gente tem um crédito na conta de receita de serviço no valor de R$4.000 e um débito no caixa desse mesmo valor, de R$4.000. E aí o saldo da conta caixa passa para R$11.000. E o último lançamento, que é o de número 5, a gente tem uma despesa com energia elétrica no valor de R$500. Então a gente tem lá a conta de energia elétrica, que a gente lançou lá no débito, né? Despesa da conta de resultado é sempre devedora. E lançou lá no crédito da conta caixa, o valor de R$500. Tá? Então agora a gente vai avançar para eu poder explicar um pouquinho melhor como é que vai ficar o cenário dessa empresa. Então o lançamento número 1, né, que a gente teve lá a abertura da empresa, o capital social integralizado e tal. A gente tem um lançamento número 1 que a gente tem aqui o o capital social de 15 mil, né, que está aqui dentro do patrimônio líquido, está dentro de R$15.000 e a contrapartida aqui no caixa de R$15.000. Então a gente tem aqui ativo igual a passivo mais o patrimônio líquido. A gente não tem zero no passivo. Então a conta patrimonial, a equação patrimonial está certinha no primeiro lançamento. No segundo lançamento, que a gente teve a compra do computador, a gente continua com o capital social aqui de 15 mil, não tem nenhum lançamento no passivo. E agora a gente sai dinheiro do caixa e vai para a compra do computador que está enquadrado aqui na conta de bens móveis, né? Lembrando que essas contas aqui são as contas lá do plano de contas que a gente configurou lá na aula passada, tá? E aí esses lançamentos são atribuídos a essas contas, né? Que é aquele grupo 1 ativo, grupo 2 passivo, grupo 3 receita, grupo 4 despesa. Então aqui no lançamento número 2, repare que aqui no lançamento 1 e 2 a gente só está mexendo com contas patrimoniais, né? E aí o ativo aqui está igual ao passivo e vamos seguindo. Lançamento número 3, a gente tem lá aquisição de mesa e cadeira, que também se enquadra aqui na conta de bens móveis. Então saiu mais R$3.000 da conta caixa e adicionou-se mais R$3.000 da conta bens móveis. Tá? Então a conta caixa que tinha 10 mil agora está com 7 mil e a conta bens móveis estava com 5 mil agora está com 8 mil. Tá? E a gente totaliza os 15 mil e aqui do lado do passivo a gente também tem os 15 mil aqui do capital social. Então reparem que aqui não houve acréscimo nem decréscimo no patrimônio da empresa. Ela continua com os mesmos 15 mil de ativo e passivo desde o lançamento 1. Tá tudo bem simples e fácil de entender. Então agora a gente vai para o próximo lançamento, que aí é onde começa a complicar um pouquinho, mas em compensação é onde tem a dinâmica da contabilidade. E aqui agora a gente tem os lançamentos 4 e 5. Aqui que eu espero que você perceba o entendimento, né, que essa dinâmica ela é a dinâmica do dia a dia dos lançamentos contábeis. Tá? Então a gente tinha lá na conta caixa no valor de R$7.000, né, e na conta bens móveis 8 mil, e do lado do passivo lá a gente tem o capital social, né, no patrimônio líquido lá na conta de capital social de 15 mil. Só que aí nos lançamentos 4 e 5, no lançamento 4 a gente teve uma receita de R$4.000,
E no lançamento 5 a gente teve uma despesa de R$500. Então, lembrando lá do conceito de contas de resultado que elas fazem, que elas promovem a redução ou aumento nas contas patrimoniais. Então, é justamente essa sistemática que está ocorrendo agora. Ele teve uma prestação de serviços, ingressou na empresa recursos novos no valor de R$4.000, também teve uma despesa, essa despesa com energia elétrica, poderia ter sido com água, folha de pagamento, que promoveu uma redução na conta patrimonial. E aí, como a receita ela foi maior que a despesa, né, nesse caso a gente vai ter um lucro. Então, se você fizer aqui receita menos despesa, R$4.000 menos R$500, vai ter um valor adicionado aí de R$3.500. Então, aos 15 mil, né, aí o resultado da empresa aqui está 18.500, né? Lembrando que isso aqui, o ativo tem sempre que bater com o passivo. Eu botei aqui os valores que estão diferentes, mas foi justamente para poder exemplificar e você perceber essa diferença. Então, esses 18.500, eu desmembrei eles aqui embaixo para você entender. Então, os 15 mil, que é o ativo original da empresa, e 3.500 foi o lucro adicionado no período. Então, essas contas de receita e despesa é que fazem a dinâmica do negócio, é que promovem, né, o lucro ou prejuízo do negócio. Então, é essa gestão que as empresas têm que ter de suas receitas e despesas, fazendo com que sempre as receitas sejam maiores, né? E se em algum momento a despesa for maior, você tem que entender o motivo pelo qual isso está acontecendo, né? E nada melhor do que você ter acesso aos relatórios contábeis de forma bem estruturada para você conseguir bater o olho e entender ali a dinâmica do negócio, onde está o problema, identificar o problema. Tá? Então, voltando aqui, por exemplo, a gente tinha uma conta de ativo original de 15 mil, após esse período, né, a gente teve movimentação em contas de resultado em que promoveram um lucro para a empresa de R$3.500. E aí, assim, aqui eu botei errado propositalmente justamente para fazer essa reflexão. Aqui a gente tem um valor de R$3.500, que foi o lucro do período, em que a gente tem que dar destino a ele, né? Ou se vai distribuir para os sócios, ou se vai aumentar o capital social. Por exemplo, eu posso manter aqui, distribuir para os sócios e manter o meu ativo aqui com 15 mil. Ou então eu posso aumentar o meu capital social e mudar aqui o meu passivo para 18.500, igualar aqui e aumentando o capital social, quer dizer que eu estou reinvestindo aqui na empresa. E esses 18.500 eu vou manter aqui os 10.500 no caixa. Enfim, você vai dar esse resultado aqui, você vai dar andamento para ele dessa forma, ou distribuir lucros, aumentar capital, fazer alguma coisa com esse recurso. No final, o ativo tem que bater com o passivo, tá? Então, a minha aula conceitual foi essa. Espero que eu tenha conseguido implementar aí o conceito de débito e crédito nas contas patrimoniais, débito e crédito nas contas de resultado. Espero que você tenha consolidado esse conhecimento. E aí agora a gente vai lá para o sistema da ProSys para ver como fazer os lançamentos contábeis lá no sistema. Bem, antes de ir lá para o sistema, quero te mostrar aqui rapidinho apenas a resolução do CFC número 1330, que aprova aí a ITG 2000, que aborda o tema escrituração contábil. A gente tem aqui as normas brasileiras de contabilidade em que orientam como deve ser feito um lançamento contábil, que vai dar origem à escrituração contábil de uma empresa. Então, eu sugiro depois você ler isso com calma. Eu vou aqui só nos itens 5 e 6 rapidamente. Então, o item 5, a escrituração contábil deve ser executada em idioma e moeda corrente nacionais. B, em forma contábil. C, em ordem cronológica de dia, mês e ano. D, com ausência de espaços em branco, entrelinhas, borrões, rasuras ou emendas. E com base em documentos de origem externa ou interna, ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos contábeis. E o item 6 aqui, a escrituração em forma contábil, que trata o item 5, deve conter, no mínimo, data do registro contábil, ou seja, a data em que o fato contábil ocorreu. B, conta devedora. C, conta credora. D, histórico que represente a essência econômica da transação ou código de histórico padronizado, neste caso baseado em tabela auxiliar inclusa em livro próprio. E, valor do registro contábil. F, informação que permita identificar de forma unívoca todos os registros
que integram um mesmo lançamento contábil. Então aqui eu fiz questão de te mostrar aqui um embasamento legal para a gente ter a base aí, ter o entendimento dos elementos que precisam ter lá no lançamento contábil. Então, entendido isso, a gente vai lá no sistema de contabilidade para eu te mostrar aqui onde você faz o lançamento contábil. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que o lançamento contábil ele pode ser feito de duas maneiras. O primeiro é você fazer o lançamento aqui direto no sistema, através da opção lançamento, ou você fazer, né, esse lançamento contábil vir na forma de integração. E a integração, você tem vários tipos de integração. Você tem a integração com o sistema de escrita fiscal, por exemplo, que a gente já vai ver. Você tem a integração com o sistema de folha de pagamento. Dentro do próprio sistema de contabilidade, você tem a possibilidade de fazer a integração com o extrato bancário, por exemplo. Então aqui na opção integrações a gente tem aqui, ó, importar extratos bancários no formato específico. A gente vai ver como fazer isso na aula que vem. Enfim, você tem essas duas maneiras. Ou você faz o lançamento direto aqui, ou você faz a integração com algum outro sistema, algum outro meio para fazer essa captura do lançamento já realizado em outro sistema, tá? E aqui no sistema de contabilidade, naturalmente você vai selecionar a empresa, o ano e o mês a que se refere, e aí você tem a opção, você tem o botão aqui para fazer o lançamento direto, ou você pode vir aqui no menu lançamentos. Aí você tem várias opções de lançamentos aqui personalizados, lançamento bancário, lançamento de depreciação, de amortização, etc. E aí tem também a opção lançamento, que é a opção de lançamento geral. Tá? E aqui na opção lançamento, você vai clicar em incluir, e aí você tem aqui campos para você preencher todas aquelas informações que a gente acabou de ver na base legal, né? Se ele for um lançamento padrão, por exemplo, você tem condição de formatar aqui, configurar o sistema para lançamentos padrões aqui, né? Lançamentos que ocorram de forma rotineira, e aí você pode fazer a configuração aqui, que aí isso cria atalhos, né? Que aí no mês seguinte, quando você precisar fazer o lançamento nessa conta, você vai ali no lançamento padrão e seleciona, que fica muito mais rápido. Aqui você tem a opção de colocar a conta débito, conta crédito, a data em que ocorreu, o histórico. Histórico também você tem condições de cadastrar históricos padrões, né? O sistema da ProSys aqui ele tem vários históricos aqui já previamente configurados. Tem vários históricos aqui. E aí você tem a opção de incluir histórico de acordo com a necessidade da empresa. Tá? Aqui você tem o valor aqui você tem o campo complemento para você botar informações complementares, né, a fim de você tornar esse lançamento aqui de forma inequívoca, como diz lá na legislação. Então o máximo de informações que você tiver aqui, de forma que esse lançamento seja de rápida identificação quando você precisar, né, é o ideal. Aqui você vai preencher o valor, o número do documento, né, se for uma nota fiscal, enfim, uma nota fiscal de entrada, uma nota fiscal de saída, aqui se refere o documento, e o tipo de documento. Então, cheque, ordem de pagamento, fatura, enfim. Preenchidas as informações, você vai clicar aqui, vai clicar em gravar ou teclar F5, que aí o sistema faz o lançamento. Então fazer o lançamento contábil é muito fácil. O importante mesmo é você entender, né, ter a base aí conceitual para você poder fazer esses lançamentos no dia a dia de forma assertiva, tá? Então aqui na opção lançamentos a gente ainda tem também a opção de fazer lançamento saldo de abertura. Vamos supor que a empresa migrou para a sua contabilidade, era um MEI que você transformou em limitada, e aí você vai desconsiderar um movimento para trás e vai considerar apenas o movimento daquela data em diante, e a empresa ela já tinha um saldo na conta banco, em qualquer outra conta, e você vai informar esse saldo de abertura para, a partir desse momento, você dar início aí às informações contábeis, alimentar o sistema com as informações contábeis no dia a dia. A gente inclusive vai ver nas demonstrações contábeis a questão do balanço de abertura. E por fim aqui, para a gente ver rapidamente, aqui no sistema de escrita fiscal, a gente lá na opção cadastros, configurações de integração contábil. Então a gente tem aqui o cadastro de integração contábil, em que a gente tem aqui todas as operações feitas, que podem ser feitas aqui no sistema de escrita fiscal,
e que é possível você fazer a integração diretamente lá com a contabilidade. Então, por exemplo, você vendeu aqui um produto, você importou a nota fiscal de venda do teu cliente ou a nota fiscal de entrada, de compra de mercadorias. Então, essas configurações vão permitir que você, ao importar esses documentos, né, eles já vão integrar com o sistema de contabilidade, vão alimentar o sistema de contabilidade de acordo com essas configurações que foram realizadas aqui. Tá? Então, o lançamento aqui vai ser na forma de integração, como eu falei. Você não vai fazer o lançamento direto no sistema de contabilidade. Você simplesmente vai integrar com o sistema fiscal. Mesma coisa lá, quando a gente viu lá na aula de escrita fiscal, que a gente vem aqui na opção de cadastro, serviços e código do serviço. Quando a gente veio aqui na criação do serviço, a gente configurou aqui, ó, integração, nota, serviço de saída. Então, a gente tem a opção de integrar aqui com as contas contábeis, integração, nota, serviço de saída, integração, nota de serviço de entrada. Então, nas notas de serviço de entrada, a gente tem aqui, ó, entrada à vista, entrada a prazo, ISS, isentas, remessas. Então, cada situação dessa, você faz uma configuração prévia aqui para integração com o sistema contábil. E o sistema contábil, por sua vez, ele faz o seu papel de consolidar todas essas informações, né, que é o chamado escrituração, para então disponibilizar as demonstrações contábeis para as pessoas interessadas, né? Até, por exemplo, a empresa ela quer um capital de giro, então ela tem que apresentar lá as demonstrações contábeis, lá o balanço, a DRE para o banco, lá para o gerente para poder aprovar o crédito, enfim. Aí a destinação das demonstrações contábeis são as mais variáveis possíveis. E por fim aqui, para a gente finalizar essa aula, aqui no sistema de folha de pagamento, a gente também tem a opção de integração aqui, ó, integração contábil. E aí, por exemplo, vou clicar aqui em recalcular. E aqui é porque essa empresa está sem lançamento. Quando a gente tem os lançamentos aqui, vão aparecer e a gente também tem a opção de configurar para fazer a integração com a contabilidade. Aqui na opção configurações, contas e eventos. Então aqui a gente tem, ó, as rúbricas da folha de pagamento, salário de família, hora extra, e aí a gente vem aqui, tá vendo, a conta contábil. A gente tem a opção aqui de fazer a configuração para integração. Aí a gente preenche daquela determinada rúbrica, a gente preenche a conta débito e crédito e faz a configuração de forma que a gente faça o cálculo da folha de pagamento e sem a gente precisar fazer nada, dá apenas o comando de integração, automaticamente já vai ser integrado lá com a contabilidade, de acordo com essas configurações prévias que a gente fez aqui. Então você tem um trabalho uma primeira vez de fazer essa adequação, né? E aí a partir daí a sua rotina ela vai ser automatizada, que essas informações vão ser integradas aí de forma automática com poucos cliques. Tá? Então com isso a gente conclui essa aula. Espero de coração que eu tenha conseguido fazer você entender esses conceitos de lançamentos contábeis, principalmente na questão do débito e crédito nas contas patrimoniais, que com esse entendimento, mexer no sistema aqui, fazer esses lançamentos no sistema vai ficar uma tarefa bem fácil, ok? Então espero que você tenha gostado dessa aula, um forte abraço e até a próxima.